Há uma cripta sombria do Palácio Real de Madrid, entre castiçais de prata e cortinas de veludo carmesim, repousa aquilo que dizem ser um dos segredos mais íntimos e perturbadores da monarquia europeia. Não se trata de um tesouro, nem de uma coroa perdida, tampouco do coração mumificado de algum rei santo. É algo muito mais pessoal. Segundo rumores que circulam pelos salões palacianos há mais de 2 séculos, quando Fernando VI da Espanha morreu em 1833, uma parte específica de sua anatomia foi extraída e preservada em um frasco de vidro cheio de álcool. Não falamos de suas vísceras ou de seu cérebro, mas de seu órgão reprodutor masculino. Essa história, sussurrada em corredores sombrios e registrada em crônicas proibidas, transformou-se em uma das lendas mais bizarras e embaraçosas da história monárquica europeia. Mas será que é verdadeira? Será que o último grande símbolo da virilidade real espanhola foi realmente conservado para a posteridade como um troféu macabro? E por quê? Entre todos os reis da Europa, foi justamente Fernando VI quem ficou lembrado não por suas conquistas militares ou reformas políticas, mas pelo suposto destino de seus genitais? Para entender essa história grotesca e fascinante, precisamos mergulhar na vida de um dos monarcas mais controversos e desprezados da história espanhola. Fernando VI não foi apenas um rei. Foi um covarde, um traidor, um tirano e, segundo muitos de seus próprios súditos, um homem cuja masculinidade questionável se tornou o reflexo perfeito da decadência de um império que havia perdido, para sempre, sua glória. Fernando nasceu em 1784, filho do rei Carlos IV e da rainha Maria Luísa de Parma, em uma Espanha que já não era mais a potência mundial que dominara os oceanos nos séculos anteriores. O Império Espanhol estava em declínio terminal. Havia perdido suas colonias americanas, sua armada fora destruída pelos ingleses e sua economia estava em colapso. Pior ainda, a França revolucionária e, mais tarde, napoleônica ameaçava engolir toda a Península Ibérica. Desde jovem, Fernando demonstra uma personalidade profundamente perturbadora. Era conhecido por sua covardia, por sua tendência à traição e por sua total incapacidade de manter qualquer lealdade duradoura. Ainda como príncipe das Astúrias, conspirou ativamente contra o próprio pai, chegando a escrever cartas secretas a Napoleão Bonaparte, pedindo apoio para depor Carlos IV. Essa traição familiar seria apenas a primeira de muitos atos infames que definiriam sua reputação como o rei felão. Em 1808, quando finalmente forçou a abdicação de seu pai e assumiu o trono, Fernando reinou por meros 2 meses. Napoleão, que já manipulava a família real espanhola como peças de xadrez, convocou pai e filho a Baiona, na França, sob pretexto de reconciliação. Lá, ambos foram forçados a abdicar em favor de José Bonaparte, irmão do imperador francês. A Espanha foi, na prática, anexada ao Império Francês. O povo se revoltou e, ironicamente, o nome de Fernando virou símbolo da resistência, embora o povo não soubesse a traição do monarca que tanto venerava. Enquanto a Espanha ardia em guerra contra os franceses, Fernando VI passava os dias confortavelmente como convidado de Napoleão em Valência. Foram quase 7 anos de exílio dourado, onde desfrutava de banquetes, passeios e até caçadas, enquanto os espanhóis morriam aos milhares lutando por sua libertação. Quando finalmente retornou ao trono em 1814, foi recebido como herói. Mas o povo logo descobriria que o verdadeiro inimigo não vestia o uniforme francês, mas sim a coroa espanhola. Em vez de recompensar os que haviam lutado por ele, Fernando dissolveu as cortes, revogou a Constituição Liberal de 1812 e instaurou uma repressão brutal contra qualquer vestígio de liberdade. A Inquisição foi restaurada. Os presos políticos encheram as masmorras. Censura, espionagem e exílio se tornaram parte da rotina do novo velho regime. O rei desejado tornou-se o tirano que esmagava a esperança espanhola sob seu calcanhar. E ainda assim, foi sua vida privada que forneceu os episódios mais grotescos e escandalosos. Fernando teve 4 esposas, mas apenas a última, Maria Cristina de Bourbon, conseguiu lhe dar herdeiros sobreviventes. Seus casamentos foram marcados por desconfiança, manipulação e impotência. Boatos sobre sua virilidade, ou falta dela, se espalharam pelos salões da corte e pelas tabernas do povo. Diziam que era incapaz de consumar suas núpcias sem a ajuda de estimulantes ou de práticas que beiravam o obsceno. Sua aparência também se deteriorou de forma alarmante. Obeso, com o rosto inchado e a pele em constante estado de inflamação, Fernando sofria de gota severa, ataques de diarreia crônica e possivelmente sífilis terciária. Os médicos da corte lutavam para manter o rei funcional, usando sanguessugas, lavagens e pomadas feitas com ingredientes exóticos, como carne de víbora e ouro em pó. Mas nada disso impediu seu corpo de entrar em colapso. No final da vida, mal conseguia andar. Era carregado por servos em almofadas especiais para não sentir dor.
Seu hálito era descrito como insuportável, e suas úlceras abertas tornaram-se tão purulentas que o cheiro, dizem as crônicas, fazia os criados desmaiarem ao entrar em seu quarto. Quando finalmente morreu, em 1833, o corpo de Fernando era apenas uma caricatura de sua juventude, inchado, apodrecido, irreconhecível. E foi nesse cenário grotesco que nasceu a lenda. Segundo relatos obscuros e nunca oficialmente confirmados, após sua morte, um dos médicos reais, a um ato de morbidez científica, ou talvez sarcasmo histórico, retirou seu órgão genital e o conservou em um frasco de vidro com álcool. O motivo? Talvez como símbolo da virilidade perdida. Talvez como piada cruel. Ou talvez como macabra relíquia de um rei que governou com o sexo, mas morreu sem amor. A suposta relíquia teria sido escondida nos depósitos do Palácio Real de Madrid, longe dos olhos da corte, mas jamais esquecida entre os que sussurravam sobre os segredos reais. Hoje, ninguém sabe ao certo onde está esse frasco. Talvez tenha sido destruído. Talvez esteja escondido em alguma ala esquecida da história. Ou talvez, como toda lenda realmente poderosa, continue vivo apenas nos sussurros, como lembrança que até os reis mais cruéis, no fim, são apenas carne, osso e vergonha preservada. Por décadas, historiadores oficiais evitaram mencionar o frasco. Nenhuma linha nas biografias, nenhum documento nos arquivos públicos. Mas no corredor do Palácio Real, a história era passada de boca em boca, como uma espécie de maldição silenciosa. Camareiras cochichavam que, durante as reformas internas, um funcionário encontrara o vidro escondido atrás de um painel de madeira. Outros diziam que o nobre exilado levou a relíquia como troféu. Nenhuma versão jamais foi confirmada. O que é inegável é o poder simbólico dessa narrativa. Um rei que se dizia defensor da moral cristã, que reprimiu liberais e perseguiu pensadores, termina seus dias reduzido a um corpo desfeito e a um órgão exposto à eternidade alcoólica. É quase poético e profundamente trágico. Fernando VI não deixou apenas heranças políticas nefastas. Ele dividiu a Espanha ao meio, gerando conflito dinástico que culminaria nas guerras carlistas. Sua filha, Isabel II, herdaria um trono instável, marcado por insurreições, golpes militares e exílios constantes. O próprio conceito de monarquia em território espanhol jamais se recuperaria totalmente. Muitos apontam para Fernando como o começo do fim. A monarquia deixou de ser símbolo de grandeza e passou a carregar, cada vez mais, a marca da decadência, do absurdo, do grotesco. E talvez por isso a lenda do frasco tenha sobrevivido. Porque ela sintetiza, a um único objeto escondido entre as sombras do poder, tudo o que a Espanha se recusava a admitir. Que o reinado de Fernando VI foi uma aberração. Uma comédia trágica que misturou o riso, o horror, o escárnio e a dor. E que o rei, com seu corpo corrompido e sua alma corroída pela paranoia, a luxúria e o autoritarismo, encontrou o castigo mais simbólico possível. Ser lembrado não por sua coroa, mas por aquilo que diz ter sido guardado em álcool, como um relicário do ridículo. E se é verdade ou não, talvez nem importe. Porque, às vezes, as lendas dizem mais sobre o rei do que os registros oficiais jamais ousariam escrever. Com o passar dos anos, enquanto pouco abria os arquivos oficiais do reinado de Fernando VI, o rumor sobre o frasco não apenas persistia, ele crescia, tomava corpo, se enchia de detalhes grotescos e absurdos. Alguns afirmavam com convicção ter visto com seus próprios olhos o tal recipiente, um vidro grosso, selado, com um líquido amarelado onde boiava, em estado de conservação duvidosa, aquilo que teria sido o símbolo final da virilidade real espanhola. Havia quem jurasse que foi retirado por ordens secretas de uma amante humilhada. Outros diziam que foram os próprios médicos, a um ato de vingança silenciosa, que decidiram preservar o instrumento do engano como uma relíquia de advertência histórica. Mas a teoria mais perturbadora era também a mais simbólica. O membro não foi guardado como trofão, mas sim como maldição. No interior do Palácio Real, o objeto virou lenda. Contavam que, em noites silenciosas, servos e criadas se aproximavam da cripta apenas para tentar espiar, com medo e fascínio, a garrafa que escondia a vergonha do império caído. Era como se o que restava de Fernando VI estivesse ali, não seu nome, não sua glória, mas sua exposição mais íntima, mais ridícula e mais humana. Em salões aristocráticos do século XIX, o assunto era tratado com um misto de horror e deboche. Um diplomata francês chegou a dizer, num jantar em Cádiz, os espanhóis perderam o império, mas embalsamaram o motivo. A frase circulou como pólvora entre os intelectuais da época. E, assim, o frasco, real ou imaginário, tornou-se algo maior do que a própria história de Fernando VI. Um símbolo grotesco da masculinidade em crise. Um eco do autoritarismo que já não impunha respeito, mas risos abafados.
Uma metáfora em conserva do declínio moral, político e até físico de uma monarquia que já não comandava o mundo, mas ainda tentava controlar sua narrativa. Porque, no fim das contas, se um rei é lembrado não por suas batalhas ou suas reformas, mas por aquilo que supostamente foi guardado em álcool numa sala escondida, o que isso nos diz sobre o poder? Sobre o orgulho? Sobre a vaidade dos homens que governam achando que são eternos? Talvez essa garrafa nunca tenha existido. Talvez sim. Mas a lenda que ela carrega, essa, sim, continua viva. E nos lembra que até os maiores reis podem acabar reduzidos ao mais frágil e embaraçoso pedaço da memória humana. Décadas passaram, e o mistério do frasco ganhou dimensões quase mitológicas. Em arquivos esquecidos, anotações cifradas de antigos mordomos reais faziam referência a um item reservado na cripta inferior, protegido por 3 fechaduras e assado apenas por mãos de confiança da coroa. Nenhum documento confirmava explicitamente o conteúdo. Mas para os curiosos e estudiosos do bizarro, a descrição bastava. Frasco de vidro, rótulo ilegível, conteúdo sensível, vedado por decreto. No século XX, historiadores mais céticos tentaram desmentir a lenda com pesquisas detalhadas. Consultaram diários médicos, vasculharam necropsias, revisaram inventários pós-morte. Mas a ausência de provas definitivas só serviu para alimentar a conspiração. Porque, como toda boa lenda, quanto menos prova, mais se acredita. Enquanto isso, o mito se espalhava. Em círculos fechados da aristocracia espanhola, dizia-se que o membro embalsamado era mostrado discretamente a certos convidados ilustres, numa espécie de ritual secreto, para lembrar que até os tronos mais imponentes terminam em ruínas. Este é o verdadeiro seto do rei Felon, murmuravam, entre goles de conhaque e risadas abafadas. Já nas ruas de Madrid, a história ganhava versões mais escandalosas. Vendedores ambulantes afirmavam conhecer um primo de um primo que havia visto o frasco escondido atrás de uma parede falsa no Escorial. Outros diziam que, em dias de trovoada, o vidro tremia e exalava um cheiro metálico, como se o passado se recusasse a ser sepultado por completo. Houve até rumores de que, nos anos 70, um funcionário do palácio tentou vender o frasco no mercado negro europeu de relíquias reais. A negociação teria sido interrompida por agentes secretos da coroa espanhola, que conseguiram recuperar a peça anatómica histórica antes que ela atravessasse a fronteira para a França. Mas nada foi confirmado. Nada foi negado. E é justamente esse silêncio que torna a história tão poderosa. Porque, ao fim, a pergunta que fica é: o que faz essa lenda persistir tanto tempo? A resposta pode estar no próprio Fernando VI, um rei cuja figura pública foi tão caricatural, tão marcada por traições, covardias e exageros, que a ideia de sua virilidade conservada em álcool parece mais verossímil do que sua dignidade real. E talvez, em algum canto escuro do Palácio Real, esse frasco ainda exista. Não como uma prova histórica, mas como um espelho, o reflexo grotesco de uma monarquia que preferiu conservar o símbolo fálico do poder a preservar sua própria honra. E assim, entre as colunas de mármore frio do Palácio Real, entre os corredores onde reis caminharam envoltos em ouro e silêncios pesados, permanece uma das histórias mais desconcertantes da monarquia espanhola, não guardada em livros oficiais, mas sussurrada em tom baixo, como um segredo que insiste em não morrer. O frasco do rei. Dizem que está ali, em algum porão escondido, atrás de armários trancados ou talvez enterrado sob o altar de alguma capela esquecida. Outros garantem que foi destruído por vergonha, por medo do ridículo. Mas o que importa, no fundo, não é a prova material, e sim o que ela representa. Fernando VI foi um rei que traiu o próprio pai, que entregou sua pátria a Napoleão, que revogou a Constituição Liberal e perseguiu quem ousava pensar diferente. Um rei que reprimiu o progresso, que condenou seu povo ao atraso e cercou de bajuladores enquanto a Espanha ardia em crise. E mesmo assim, o que sobreviveu de sua memória não foram tratados, discursos ou feitos de glória, mas sim a lenda de um pênis embalsamado. Não é irónico? Na tentativa de eternizar a masculinidade de um rei frágil, acabou-se criando o símbolo máximo da sua impotência política e moral. Uma virilidade embutada, flutuando em álcool, que virou piada entre historiadores, caricatura em panfletos, fábula grotesca para contar nos corredores universitários. Talvez o frasco nunca tenha existido. Talvez tenha sido uma invenção dos inimigos da monarquia, ou uma metáfora criada por escritores liberais para ridicularizar o rei que odiavam. Mas o fato dessa história ter sobrevivido por quase 2 séculos já diz muito. Diz que, às vezes, a única coisa que resta a um homem poderoso não é a memória de suas vitórias, mas sim o eco cômico trágico de seus delírios de grandeza. Fernando VI, o rei Felon, não será lembrado como herói, nem como estrategista, mas como um homem que,
tendo perdido o império, quis salvar ao menos a parte que julgava essencial para sua imagem. E no fim, nem isso pertence mais. O frasco, real ou imaginado, pertence agora ao domínio do povo, da lenda, da história contada em jantares regados a vinho e ironia. Porque, no fundo, toda monarquia carrega seus segredos, mas algumas, como esta, são tão absurdas que se recusam a ser esquecidas. Mas o que torna essa história ainda mais fascinante não é apenas o absurdo de um órgão real preservado em um frasco. É o que isso revela sobre o imaginário coletivo, sobre o modo como uma figura pública pode ser despida, literalmente, de sua dignidade, mesmo após a morte. Durante séculos, a virilidade foi usada como símbolo de poder. Reis eram julgados não só por suas decisões políticas, mas também por sua capacidade de gerar herdeiros, de representar a força do trono com o próprio corpo. Fernando VII, incapaz de conquistar corações ou vitórias, parece ter tentado compensar suas fraquezas mantendo o símbolo físico da masculinidade intacto, mesmo após o corpo se desfazer no túmulo. E talvez seja por isso que essa história nos persegue. Porque, no fundo, ela desnuda, sem trocadilhos, a fragilidade do poder masculino quando este se baseia apenas em símbolos externos e não em virtudes reais. Porque quando o rei perde tudo, quando a coroa cai, quando os súditos calam, o que resta? Um frasco. Um troféu mórbido de um ego ferido. Os estudiosos ainda discutem. Foi verdade ou invenção? Alguns relatam que o frasco teria sido visto brevemente por um grupo seleto de funcionários reais nos anos 1920, guardado como curiosidade médica. Outros afirmam que foi enterrado junto com objetos indesejados da dinastia Bourbon, apagado da história para sempre. Nenhuma prova concreta jamais surgiu. Mas, como toda boa lenda, talvez não precise. Porque, no fim, o frasco de Fernando VII representa mais que um fato. Representa o ridículo, o grotesco, o colapso do homem que queria ser eterno, mas se acabou lembrado por aquilo que jamais imaginou que o definiria. E assim, no silêncio abafado das criptas e nos salões iluminados por candelabros do Palácio Real, talvez ainda ecoe o sussurro de uma piada que atravessou gerações.